Eu quero, entretanto, convidar a igreja para poderem aceder a João, capítulo 13. João, capítulo 13. Nós iremos, neste primeiro início de ano, lembrar estas passagens que o Senhor Jesus, onde Ele nos deixa um excelente exemplo. Nós queremos iniciar este tempo de 2021 com um grande desafio para os nossos próprios corações, e o desafio está aí mesmo: amar até ao fim. Não vou pregar sobre casamento. Normalmente tem-se a tendência de que, quando se fala assim, estamos a falar de casamento, mas não é isso. João capítulo 13, vamos ler o texto e vamos lê-lo com algum cuidado também. Às vezes a minha grande dificuldade é conseguir pregar de uma só vez num texto. Confesso-vos que esta tem sido a minha dificuldade. Eu acho que nós temos aqui assunto para vários domingos, mas realmente vou tentar resumir o máximo possível os conteúdos deste texto. Diz assim: querem ficar de pé? Era bom, não era? Mais uma vez. Há igrejas onde vocês não escapavam-se. Há igrejas onde é proibido ler a palavra de Deus sentado. Sabiam disso? Eu não sou assim tão rigoroso, porque eu acho que o nosso coração é que deve estar de pé perante a palavra de Deus, mas seja como for, hoje acho que é bonito ver-os todos de pé e vamos ler a palavra. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha em que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás mais depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu o sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Podem sentar. Ao olhar para este texto, nós percebemos em que situação Jesus e os seus discípulos se encontram. Nós sabemos que eram tempos de hostilidade. Jesus estava a passar por momentos difíceis por parte dos judeus. Os judeus estavam a procurar causar complicações a Jesus, e ele então decidiu retirar-se com os seus discípulos para um lugar mais reservado. Ele, inclusivamente, encontra-se neste contexto num aposento superior na cidade de Jerusalém, somente rodeado dos seus discípulos, e este, curiosamente, seria o último momento que Jesus passaria com os seus discípulos na terra em comunhão.
Como sabemos, depois disto, Jesus vai à cruz e inicia-se aquilo que são os últimos momentos de Jesus enquanto aquele que veio para cumprir o plano que era necessário que cada um de nós também partilhasse dele. E sabem que João começa estas palavras neste relato de uma forma muito interessante. Ele tem uma afirmação que é sólida. Ele diz logo no primeiro versículo que, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, isto é, de voltar de novo ao seu próprio seio de onde saiu, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E lembro-me que há mais ou menos 3 semanas atrás estava a ler este texto e eu fiquei incomodado com este texto. Fiquei incomodado porque nunca me tinha apercebido de uma forma tão sólida da expressão que Paulo usa aqui quando ele diz amou-os até ao fim. E eu acho que é uma expressão tão forte, que nos deve a nós pensar, deve nos levar a refletir solidamente sobre aquilo que significa amar até ao fim. E é curioso porque isso significa que o amor que o Senhor Jesus teve por nós não só durou o tempo que Ele esteve na terra, mas dura muito mais do que o tempo cronológico que o Senhor Jesus passou nesta terra. E diz o texto que aqui, quando diz que Ele amou até ao fim, significa mais do que isso. Significa que Jesus levou até ao extremo aquilo que foi o amor que Ele dedicou a cada um de nós. Nós sabemos que Ele deu a sua vida. Ele próprio disse no capítulo 15 de João, verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que é dar a vida pelos seus amigos. Na verdade, nós sabemos que na formação rabínica, portanto, os rabis lá em Israel naquela altura, ensinava-se que o mestre merecia receber do seu discípulo um tratamento de honra superior àquele que o próprio discípulo devia de dar ao seu próprio pai. Portanto, a certa altura, na tradição rabínica dos rabis lá em Israel, o mestre chegava a ter uma posição ainda maior, mais superior àquilo que era a consideração que o discípulo devia ter pelo seu próprio pai. Por isso, nós sabemos que Jesus, ao chegar a este tempo, Ele, estando perto da sua própria morte, indo Ele até à cruz, fazia todo o sentido que os seus próprios discípulos, reconhecendo esse caminho, que eles próprios o honrassem de alguma forma. Mas ao contrário daquilo que aparece no texto, foi o próprio Jesus que honrou os seus discípulos. Amar até ao fim significa ir ao extremo, significa chegar a condições em que nós vamos mesmo até ao limite para amar. E de facto, neste contexto, este exemplo do Senhor Jesus é significativo. O Senhor Jesus convivia com os seus discípulos, Ele fazia refeições com eles habitualmente. A sua atitude chega ao ponto de se levantar da ceia, como diz o texto, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou à cintura, derramou água numa bacia, pôs-se a lavar aos pés dos discípulos e enxugou-os com a toalha que trazia à cintura. Eu posso imaginar a surpresa dos discípulos. Posso imaginar, aliás, como está no texto, a própria reação de Pedro. Como sempre aquele que primeiro agia, ele sentia que não era digno disso. Mas ele, na verdade, foi apenas uma reação sem compreensão. Jesus teve que lhe dizer, tu não entendes agora o que é que eu estou a fazer, mas um dia o entenderás. E Pedro entendeu depois. A sua própria vida, o seu amor dedicado ao Mestre mostra que os seus discípulos entenderam aquele momento. Ao lavar os pés, Jesus humilhava-se, realizando uma tarefa de escravo, uma tarefa que era própria dos escravos. É por isso que Paulo evocou lá na carta aos Filipenses, quando ele disse que ele existiu em forma divina, não teve por usurpação ser igual a Deus, despojou-se assumindo a forma de servo.
Foi isto que Paulo entendeu também naquele próprio momento. Jesus, através deste gesto, expressa de maneira simbólica, mas também natural, e ao mesmo tempo nós entendemos que ele não veio para ser servido, mas para servir, e que o seu serviço consistia em dar a vida em resgate de muitos, como Marcos nos explica. Amor, nós sabemos que é o mais sublime dos sentimentos. Basta dizer que o amor tem as suas raízes no coração de Deus. Jesus deu a mais clara demonstração de como nós podemos e devemos viver o amor. Observem como João, o discípulo amado, ele inicia a sua narrativa sobre este momento da ceia, poucas horas antes da prisão do Senhor Jesus, e ele diz estas palavras, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Que forma tão bonita de Jesus, de João explicar o momento, de forma tão elevada, como ele sente aquele momento, como ele é capaz de transferir para o papel aquilo que na verdade são os momentos vividos pelo próprio Mestre no seio deles. De facto, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é intencional. O amor de Deus é irresistível, mas acima de tudo é ilimitado. Não há barreiras para um amor assim. Um Deus que ama até ao fim. Um Deus que vai até ao extremo. Mas afinal, o que é que significa a expressão amou-os até ao fim? É como dizer até que se esgotaram as forças, até que não havia mais nada para amar, nem nenhuma forma de amar mais. Isso foi o que Jesus fez. Amar de verdade é amar com todas as forças. Quando um escriba um dia perguntou a Jesus qual era o principal dos mandamentos, Jesus respondeu: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Isto é, até ao limite. Jesus não falou apenas, ele viveu o amor. Ele não apenas amou a sua família, os seus amigos, não apenas aqueles que o seguiam, ele amou até mesmo os seus próprios inimigos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, de facto o amor de Deus é incondicional, é intencional, é irresistível e, acima de tudo, é ilimitado. Assim como o amor de Deus não diminui por causa dos nossos erros, também o nosso amor não pode diminuir por causa dos erros dos outros. Este amor de Deus não é ofendido por causa das nossas falhas. Nós podemos até frequentemente desapontá-lo, podemos falhar para com ele, podemos entristecer o seu coração, mas ele continua amando-nos continuamente. Ele ama-nos até o fim. Ele não fica ofendido com os nossos fracassos. Jesus terá lavado os pés também a Judas, apesar de saber que ele seria o traidor. Este é o tipo de amor muito diferente do nosso. É o amor de Deus em Cristo. O amor de Jesus levou às últimas consequências. Ele deu a vida por amor. Da mesma forma como Deus nos amou em Cristo, Jesus, com todas as suas forças, também nós devemos amar a Deus e ao próximo com todas as nossas forças. Para que isso aconteça, nós sabemos que, em primeiro lugar, o amor manifesta-se em contextos difíceis. Nós sabemos que era a época da Páscoa, diz o texto. Não era fácil, era um tempo de celebração, mas nós sabemos que o Mestre Salvador sabia que dentro de poucos dias, dentro de poucas horas, ele iria à cruz. Na verdade, é nas crises que o amor verdadeiro, sincero, se mostra real. Todos nós, de alguma forma, temos experimentado na nossa vida momentos de crise, momentos em que fomos chamados a exercer amor. Porquê? Porque o amor é a única coisa que verdadeiramente responde à crise. Há pessoas que acham que o amor é bonito quando está tudo bem.
Mas, na verdade, o amor é uma resposta à crise. Todos nós na nossa vida temos passado por momentos assim. Recordo-me que mais ou menos há 6 anos e tal, eu vivi uma das maiores crises da minha vida. Fui confrontado com uma situação causada em que realmente o que eu achava que devia de fazer era tomar uma posição firme e forte. Mas sabem, durante cerca de 2 dias eu mergulhei na palavra de Deus a tentar entender o que é que aquilo significava, como é que eu devia de responder àquela crise. E durante 2 dias em que passei procurando a comunhão do Senhor, sabem uma coisa? Todos os textos bíblicos que eu li, eu acho que as folhas da palavra de Deus foram desfolhadas pelo próprio Espírito. Porque em todos os momentos, todas as leituras bíblicas que eu fiz durante aqueles dois dias, todos eles falavam do mesmo: amor. Eu deixei-me cair nesta verdade de que ao fim de tantos anos de vida cristã foi preciso um momento para eu compreender que a verdadeira resposta às crises é o amor. Não há outra forma de nós respondermos às crises senão pelo amor. De facto, naquele dia, se é verdade que caí com um peso enorme no meu coração, é verdade que me levantei do chão com maior leveza. Quando nós compreendemos o lugar do amor, nós nos tornamos pessoas diferentes. Quando realmente nós entendemos o que significa amar até ao fim, nós somos capazes de ir ao limite das nossas próprias forças. O amor, de facto, é a melhor resposta quando a crise se instala. A crise do Salvador foi vivida naqueles últimos momentos em que ele sabia que ele iria ficar separado do Pai Celestial pela primeira vez na história da comunhão de Deus. Aquele momento na cruz não era só um momento de morte física, era um momento de separação, era um momento de quebra de comunhão eterna. Era um momento difícil. Às vezes há pensamentos, há teologias que exaltam aquilo que foi o sacrifício humano e corporal do Senhor Jesus Cristo, mas nós sabemos que isso não foi o mais difícil. O mais difícil, quando Jesus estava na cruz, foi ele ver-se separado da comunhão com o seu Pai Celestial, coisa que nunca tinha acontecido na história da eternidade. Meu Deus, porque me desamparaste. Aquilo foi o maior clamor que nós não conseguimos entender. O amor expressa-se até ao limite. É no poder da força, é quando tudo se esgota que o amor precisa de continuar lá. C.S. Lewis chega a dizer que a crise nos força a tentar transformar o nosso amor em caridade. Nós temos um mau entendimento do que significa caridade. Na verdade, ele chega a dizer também que essas irritações e esses atritos provocados pelas crises são benefícios, porque pedem de nós superação, pedem que nós amemos, pedem que a nossa resposta seja uma resposta baseada no amor. Foi por isso que foi muito difícil para o jovem rico entrar no reino dos céus. Ele nunca tinha experimentado a necessidade de transformar o amor em caridade. Ele nunca tinha passado por necessidades, nem nunca tinha sido chamado a responder com amor. Quando ele foi desafiado a responder com amor, ele não foi capaz. O jovem rico tinha uma má relação com a vida, porque ele tinha uma má relação com o amor real. E isto pode acontecer com todos nós. Às vezes, as crises, em vez de nos ajudarem a perceber que é a altura de chamar o amor, as crises chamam o nervosismo, chamam o descontrole, chamam tanta outra coisa. De facto,
Uma má relação com a vida pode significar uma má relação com o amor real. Porquê? Porque o exercício do amor é um teste a nós mesmos. É uma espécie de auditoria à nossa vida. Quando as crises vêm, a resposta que nós lhes damos mostra em que terreno é que nós nos situamos. De facto, Paulo chegou a dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Até porque o amor, quando ele é repartido, ele aumenta, ele multiplica-se. Não perdemos a capacidade de amar porque amamos a muitos. O exercício do amor constrói, edifica os outros. Constrói nos outros a disposição de amar. É por isso que não faz sentido desistir das pessoas. Desistir das pessoas não é uma prática encorajada no ensino de Jesus. Curiosamente, em Mateus capítulo 5, verso 38 a 48, Jesus ensina-nos como é que nós devemos estar nas nossas relações, a forma como nós não devemos desistir dos outros. Aliás, é-nos dito, por exemplo, que nós nunca devemos ter uma palavra que seja ambígua. Isto é, ter uma palavra não ambígua. Sim, sim ou não, não. Esta é uma forma de responder com amor às crises. Quantas pessoas se escondem atrás de respostas ambíguas, porque significa que o seu amor está longe de ser desejado e querido. O texto diz-nos também que devemos evitar o conflito. E depois Jesus até explica 3 formas de evitar o conflito. E ele diz que nós não devemos responder diretamente ao conflito. E ele diz que nós não devemos lutar pelas coisas que se perdem. E depois ele diz que nós devemos ir além daquilo que nos é pedido. E aqui tem aquela imagem do romano que pode chegar ao pé do judeu e pedir para ele levar a sua própria mercadoria. E a lei dizia que ele era obrigado a transportar por cerca de 1,5 km a mercadoria que pertencia ao outro. Jesus disse: se te pedirem, não faças só o que a lei diz, vai além, expressa amor. Em vez de andares com ele 1 milha, vai com ele outra. Jesus explica para nós estas marcas que expressam esse amor. De facto, é importante, pois o apóstolo Paulo também nos diz, reforçando este ensino de Cristo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo sabia, por natureza, que nós não somos longânimos. Por isso, neste mesmo contexto, ele mostra o caminho. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando nos sentirmos injustiçados, ao invés de contaminar o coração com ódio e vingança, experimentemos entregar a nossa causa a Cristo e permitir que Ele nos ajude a ser longânimos. Se é que somos discípulos de Jesus, o nosso testemunho é o de andar a 2ª milha. Mas o texto ainda nos diz que nós devemos também responder ao que está em necessidade. Ele diz também que nós devemos amar até os que nos fazem sofrer e orar por aqueles que nos atrapalham, diz o verso 44. De facto, este ensino de Jesus coincide com o seu exemplo. Ele amou-os até ao fim. Ele amou até ao limite das suas forças. Sempre que eu amo, eu necessito que alguma coisa morra dentro de mim. A vida que o amor oferece significa morte de alguma coisa. Talvez algum excesso em mim. Talvez de algum egoísmo calcinado, de algum apego excessivo, talvez de algum exagero. Mas às vezes essa é a razão porque eu não consigo amar, porque estou demasiado concentrado em mim próprio. Pelo contrário, o amor é a energia de Cristo, que deve ser libertada nos outros. Deve ser libertada nas outras pessoas, especialmente quando essas pessoas passam por crises. A vida de Cristo é a realidade mais profunda dentro da nossa própria alma e nós podemos derramar essa vida noutros corações através do exercício do amor. No início deste novo ano,
eu acho que o desafio pode ser oportuno. Não desistas de ninguém, sobretudo daqueles que Deus trouxe para a tua própria vida, a não ser que seja impossível. Mas como diz a palavra, o amor não torna nada impossível. Cada vez mais as pessoas desistem mais facilmente do que Deus dá para procurarem o que Deus não dá. E ainda que tenhas necessidade de te afastar de alguém, nunca o faças sem lhe oferecer o que ele merece: o perdão. Pois o perdão não é nosso. O perdão pertence a Deus. Não fomos nós que pagámos o preço do perdão. Foi Jesus. Eu não tenho o direito de reter o que não é meu. O perdão não é meu. O perdão é de Jesus. Foi Ele que pagou o preço. Tantas pessoas às vezes consideram-se donos do perdão, quando afinal de contas o perdão não pertence a ninguém a não ser a Jesus. É por isso que Paulo disse: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando Paulo fala do amor em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7, ele diz que o amor é eterno. Ele diz que o amor jamais acaba. Que virtude fantástica! Todos nós queremos que haja amor perto de nós. Todos nós queremos que haja amor na nossa família, na nossa igreja. Todos nós queremos que haja amor no nosso trabalho, no lugar onde nós estamos. Mas o amor está radicado em nós mesmos. O amor foi transferido para os nossos corações pelo nosso grande Deus. Por isso faz sentido que tudo que não for eterno achar-se-á fora de moda na eternidade, para onde nós iremos. Tudo o que for construído de irrelevante nesta terra não terá relevância no céu, na eternidade. Isso significa que tudo o que é feito deve ser feito em amor. Porque o amor, juntamente com a verdade, são as duas marcas que estarão presentes na eternidade, mas que estão presentes também neste tempo em que nós aqui estamos. Quem ama até ao fim, diz o texto, em primeiro lugar, nunca desiste das pessoas, mesmo que elas o desapontem. É o que diz o verso 1. Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar neste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Quem ama até ao fim não desiste dos outros. Não desiste das pessoas que Deus trouxe para a sua vida. Valoriza e tem que valorizar as pessoas que são oferta de Deus. Temos que ser bons mordomos uns dos outros, mesmo que se torne difícil viver em comunhão com os outros. Mesmo que haja embirração, mesmo que o outro não seja fácil, cada pessoa que Deus traz para a nossa vida é uma dádiva de Deus. Temos que amá-los até ao fim. Significa não desistir dos outros, mesmo que eles nos desapontem. Segundo lugar, amar até ao fim significa estar pronto para servir como escravo, como Jesus fez. Significa abdicar de nós próprios. Significa perdermos. Porquê? Porque o amor, sempre que é exercido, deve fazer morrer alguma coisa em mim. Sempre que o amor é exercido, ele faz diminuir aquilo que eu tenho em excesso. Talvez um zelo demasiado por mim mesmo. Talvez uma autocomiseração demasiada. Talvez uma pena por mim mesmo. Talvez ache que a minha situação é pior que a dos outros. Quando amamos, nós temos que deixar morrer dentro de nós alguma coisa que nós achamos que é nosso para oferecer aos outros. E no nosso caso também, como diz o texto, aquele que ama até ao fim recebe os outros como se recebesse a Cristo. É isso que nos diz o verso 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar,
a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Neste novo ano, eu desejo para mim mesmo e para cada um de nós, não aumentes as tuas dívidas emocionais. Pelo contrário, reduz-las, pagando-as com o amor. Amar até ao fim significa isto. Num ano que se apresenta difícil, meus irmãos, em que o diagnóstico das coisas não é fácil, nós sabemos que os filhos de Deus têm sempre algo mais para oferecer. Eles nunca esgotam o depósito daquilo que Cristo traz para a nossa vida. E isso é o depósito do amor de Deus em nós. As nossas dívidas emocionais precisam ser pagas com amor. Não as aumente. Façam um saldo das suas dívidas, pagando-as com o amor de Cristo, indo até ao fim, indo até ao limite, exercendo o amor com todas as nossas forças. Deus Pai, obrigado por nos teres mostrado a prova de um amor tão grande ao enviares o teu Filho Jesus a este mundo. Obrigado por este texto que nos incomoda tanto, Senhor, sabendo que Jesus, horas antes de dar a sua vida na cruz, tendo amado até aquele momento aqueles que tu trouxeste para a sua vida, não desistindo nenhum deles, nem mesmo daquele que o havia de trair, ele amou-os até ao fim, no limite das suas forças, no limite de tudo o que ele era. Deus, a oração que nós podemos fazer-te é para que tu nos ajudes, Senhor, a amarmos até ao fim. Mesmo quando se atravessam nas nossas vidas pessoas difíceis, mesmo quando se cruzam no nosso viver pessoas que nos entristecem, que nos causam desapontamento, ó Deus, dá-nos capacidade de amar até ao limite das nossas forças. Que a tua igreja esteja pronta para isso neste novo ano, em que tanta coisa nos preocupa, tanta coisa nos atrapalha. Nós te pedimos, Senhor, que seja o amor que responda à crise. Oramos em nome de Jesus. Amém.